Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e o amor que excede o entendimento, amém? Bora pra cima, tacar fogo na serra dos filisteus. E hoje é dia de mensagem bíblica. Aí, ó, terminando o nível de número 32. Bora crescer, bora caminhar na presença do nosso mestre. Todos os dias nos parecendo, não é? Um pouquinho mais como ele. Então já peço para que você pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, tá bom? Vamos ler 11 versículos. E quando você vai pegando aí, eu vou apresentando para você o próximo volume de Spurgeon, tá bom? Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 11, bora pra cima. Ó, hoje vamos apresentar esse livro aqui, ó, Os Milagres de Jesus, volume 2, tá vendo aqui? Volume 2, mensagem de fé, esperança e salvação. Vamos ler o resumo? Quanto mais se lê e estuda Spurgeon, tanto mais se enche de admiração por este pregador dos tempos, notavelmente dotado. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi Dwight Lyman Moody que confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? Então é o mesmo resumo, não é? Do outro livro, se não me falha a memória, é isso mesmo. É o mesmo resumo, tá bom? Desse aqui que é o volume 1, e agora esse aqui que é o volume 2. Irmão Cleberson, eu quero ganhar o livro, como é que eu faço? A nossa próxima meta para você ganhar o livro é essa aqui, ó, tá vendo? Mais 12 inscritos para o nosso canal. Como funciona? Você vai pegar esse link ou qualquer outro link aí do nosso canal, você vai mandar para mais 12 pessoas aí, 12 pessoas dos seus contatos, tá bom? Vai pedir para elas se inscreverem no nosso canal, printarem a tela e mandar para você, e você vai mandar para mim. Por que todo esse trabalho? Porque assim eu consigo fazer o filtro de quem foi o primeiro ganhador, tá bom? Então lembrando, mais 12 inscritos, você vai pegar o link, mandar para 12 pessoas, pedir para elas se inscreverem no canal, printar a tela e mandar para você, e você vai mandar para mim. Esse é o esforcinho que quem quer ganhar o livro tem que fazer. Agora tem a outra forma de você adquirir esse livro, que é comprando e abençoando aí o meu ministério, tá bom? Ele está custando R$70, beleza pura? Tá aqui, ó, você só confirmar, né? Para mim confirmar para você, tá vendo aqui? Ó, 70, tá bom? Você queira abençoar o nosso ministério e, respectivamente, ajudar aí famílias necessitadas, famílias que têm, olha, virou forte, famílias que têm passado necessidade aí, tá bom? Bora para cima então para o conteúdo de hoje. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 11. Assim está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te
daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Essa é a leitura de hoje aí. E hoje eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês sobre os dois maiores teólogos da história. Isso mesmo, os dois maiores teólogos da história. Sendo um teólogo e o outro a própria teologia. E para que você já entre um pouco aí dentro da mensagem sobre o que significa teologia. Teologia significa ensino sobre Deus, tá bom? Estudo sobre Deus, para ficar mais resumido para você entender. Então sempre quando você ouvir essa palavra teologia, você vai saber que é um estudo sobre Deus, ensino sobre Deus, tá bom? Bora lá. Aqui está os personagens da história, Satanás ou o diabo, né? E Jesus. O texto vai iniciar dizendo que foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um dos significados da palavra deserto no dicionário bíblico é lugar vazio. E o texto está dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, ou o Espírito conduziu Jesus para este lugar vazio. Por quê? Porque é exatamente no lugar vazio que o Espírito está conduzindo Jesus para enchê-lo. Repito, é exatamente no lugar vazio, deserto, que o Espírito está conduzindo Jesus para enchê-lo. Amém? Porque Jesus ele precisa ser cheio. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua divindade, se tornou humano. Então, quando ele se tornou humano, ele precisaria se encher da sua própria divindade de novo para a execução da sua obra. Então, aqui no início da obra de Jesus, o que é que o Espírito faz? O Espírito está conduzindo Jesus a um lugar vazio para enchê-lo. Esse lugar vazio faz alusão a um lugar monótono, a lugares de tristeza, lugares que muitas vezes não queremos ir, mas que o Espírito nos conduz para nos encher. Isso mesmo, muitas vezes o Espírito Santo vai conduzir você a lugares vazios, a lugares que nós não gostamos, a lugares que você muitas vezes olha assim e fala, meu Deus, que lugar chato, que lugar tedioso, que lugar triste, que lugar deprimido. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a esses lugares para que tenhamos novas experiências com Ele, para que Ele venha mais e mais nos encher da sua presença. Então não despreze os lugares que o Espírito Santo te conduz. Você tem que ter o discernimento para saber quando é o Espírito que te conduz, e não rejeite quando o Espírito Santo te conduzir cá para nós, porque se é o Espírito
Espírito Santo que está te conduzindo, ele quer te encher de algo, ele quer te mostrar algo, ele quer ampliar a sua visão, aumentar a sua estrutura. Foi isso que ele fez com Jesus. Jesus, antes de ir para o seu ministério, ele teve que passar por esse lugar vazio, ele teve que passar por esse lugar que o Espírito Santo conduziu. Então não despreze os lugares que o Espírito Santo está te conduzindo, porque é exatamente nesses lugares que ele vai te encher, é exatamente nesses lugares que ele vai aumentar a sua estrutura. Então se lembre, um dos significados da palavra deserto é lugar vazio, é exatamente um lugar vazio que Deus usa para encher pessoas. Então não despreze os lugares vazios. Ao nosso ver, não despreze os lugares que muitas vezes você não gosta, mas é o Espírito que está te conduzindo. Amém? Bora para o próximo tópico. Outro ensino aqui sobre esta palavra deserto. A gente tem que aprender que existe uma lei de Deus. Antes de Deus nos usar para o deserto dos outros, ele vai usar o deserto para nós. Repito, antes de Deus nos usar para o deserto dos outros, ele vai usar o deserto para nós. Por quê? Porque Deus não quer que você fale para outras pessoas daquilo que você não viveu. Então, antes de Deus te usar para o deserto de alguém, antes de você pregar que Deus pode tirar alguém do deserto, que Deus pode levantar alguém, que Deus pode fortalecer alguém, Deus quer fazer isso primeiro com você. Então, se você hoje está no deserto, já é uma boa condição, já é uma boa opção que Deus está falando com você nesse exato momento. Olha, eu já estou te conduzindo no deserto, e se prepara, esse deserto vai passar e eu vou começar a te usar no deserto dos outros. É só você olhar para a vida de Jesus. Ele teve que passar pelo deserto, e depois que ele passou pelo deserto, ele curou leproso, ele regenerou, ele ressuscitou, ele fez muitas obras, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, enfim, curou a mulher do fluxo de sangue, ele transformou água em vinho, mas primeiro teve que passar pelo deserto. Então aqui já é uma lição para nós. Antes de Deus nos usar para o deserto de alguém, antes de Deus nos usar para depositar, fazer milagre na vida de alguém, ele primeiro vai fazer um milagre na nossa vida. Ele primeiro vai usar a gente, ele primeiro vai usar o deserto para nós, para depois usar a gente para o deserto dos outros. Está dando para entender? Então não rejeite o seu deserto. Jesus está usando o deserto para você hoje, porque daqui uns dias ele vai usar você para o deserto dos outros. Amém? Bora para cima. Segundo ensino aí sobre esta palavra, tem a expressão que nós lemos no texto, você vai observar aí. Eu ia falar dessa terceira, só que antes de chegar nela, eu quero citar aqui um ponto. Você vai perceber que Jesus, ele estava jejuando, né? Eu não coloquei aqui, porque eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Só que é importante frisar mais uma vez, porque a arma do jejum, ela é uma arma muito importante para a vida cristã. E eu não sei se você já ouviu que nós temos que comer de 3 em 3 horas. E isso é uma grande mentira. Quem criou essa ideia? A rede alimentícia. E para quê? Para que vendesse mais alimentos para você. Repara bem, se você for olhar para os antigos, se você for olhar para as pessoas antigas, elas não comiam de 3 em 3 horas. É só você parar para pensar. Hoje você tem sua geladeira onde você pode deixar o seu alimento. Hoje você tem o seu fogão que você pode fazer o seu alimento. Só que os antigos, eles não tinham isso. Então todos os dias eles tinham que se sacrificar para ter o seu alimento diário. E é só você raciocinar um pouquinho. Imagina você se colocando no lugar de um antigo, onde não tem nada para você guardar o seu alimento, onde não tem nada para você fazer o seu alimento.
Então você tinha que acordar, você tinha que se preparar para ir em busca de um animal ou de qualquer alimento, e depois que pegasse esse animal, que você sabe que não seria fácil, seria horas e horas procurando e indo atrás desse animal para pegá-lo. Depois de pegá-lo, você tinha que matar. Depois de matar, você tinha que preparar. Depois de preparar, aí sim que você ia comer. Raciocina, isso dá quantas horas mais ou menos? Você sabe que dá muito mais que 3 horas, dá muito mais que 6, às vezes 9 horas para poder se alimentar uma vez no dia ou 2. Deu para entender? Então, ou seja, essa informação veio até nós, e o que tem acontecido? Tem acabado com a espiritualidade de muitos crentes. Só que hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu não quero te ver fraco, eu quero que você use essa arma que eu estou te dando, o jejum. Já que comer de 3 em 3 horas é uma grande mentira, por que você já não começa a colocar na sua vida propósitos de jejum para que o seu espírito seja fortalecido? Você sabia que todos os dias você pode, no mínimo, jejuar umas 5 horas? Sabia disso? Só que hoje, conforme foi chegando essa informação para você, de que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas, você hoje alimentou tanto a sua mente com essa informação errada, que quando você coloca na mente que você tem que jejuar pelo menos umas 3, 4 horas, já te dá tontura. Você percebe? Porque você alimentou a sua mente com a ideia errada. Só que hoje o Espírito Santo está alimentando a sua mente com a ideia certa. Você pode sim, você aguenta sim jejuar no mínimo 4, 5 horas todos os dias para fortalecer o seu espírito. Lembrando que Jesus aqui, antes dele ser muito usado, ele estava praticando o jejum. Então fortaleça o seu espírito para fortalecer o espírito de alguém. Amém? Então é só um ponto aqui que eu queria frisar sobre o jejum. Então, por favor, alimente a sua espiritualidade. Bora para cima lutar contra o reino das trevas e fortalecer os nossos irmãos mais fracos. Beleza? Tem aqui a outra expressão no texto. O Espírito, ele conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que nós devemos entender: Deus, ele nunca vai nos tentar. Satanás nunca vai nos provar. Irmão Cleberson, qual é a diferença? É porque quando nos vem alguma tentação, a tentação, quando nos vem, é justamente para extrair o que há de pior em nós, diferente da provação. Quando a provação nos vem, ela vem para extrair o que há de melhor em nós. Você vai se lembrar de uma expressão, não vamos lembrar agora do livro, mas está no livro nos livros do Pentateuco, nos 5 livros, que Deus levou o seu povo para o deserto para prová-los e saber o que estava no seu coração. Olha só, o próprio Deus levou o seu povo para o deserto para prová-los. Para quê? Para saber o que estava no seu coração. Porque a vontade de Deus em nos provar é sempre extrair de nós o melhor, diferente de Satanás. Satanás não nos prova, Satanás ele nos tenta. E o que é a tentação? O que a tentação ela faz? A tentação, ela vem justamente para extrair de nós o que há de pior em nós. Tá dando para entender? Então aqui nós temos que entender que Deus, ele nunca vai nos tentar. Satanás, ele nunca vai nos provar. É só você observar no texto. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado, não por Deus, mas para ser tentado pelo diabo. E aqui essa prova, antes que você pergunte, peraí, irmão Cleberson, já que tentação é para extrair de nós o que há de pior, e provação é para extrair de nós o que há de melhor, e Satanás está tentando Jesus, o que Satanás ia extrair de Jesus? Extrair o que de pior de Jesus? Não é assim? Não vem essa pergunta na nossa mente? Só que, pois bem, aqui numa Bíblia, a Bíblia das Irmãs Paulinas, que é uma Bíblia católica muito boa, por sinal,
você vai entender que quando o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo aqui, ele não quer extrair de Jesus o seu pior, porque não tem um pior em Jesus, não tem algo de ruim no coração de Jesus. Mas Satanás aqui, ele quer fazer com que Jesus tropece em alguma palavra, com que Jesus tropece em algum ensino de Deus. Para você entender melhor o que o diabo está fazendo com Jesus aqui, é só você olhar os fariseus, os escribas e os saduceus no decorrer do ministério de Jesus. O que eles tentam fazer com Jesus? Fazer com que Jesus tropece em alguma palavra. Então aqui, o próprio Satanás foi a prova extrema de Jesus para tentar fazê-lo tropeçar em alguma palavra. Então, para que você entenda, Satanás, quando estava tentando Jesus aqui, ele não estava tentando para extrair o que há de pior, mas estava tentando para fazer Jesus tropeçar em algum ensino do seu Pai, em algum ensino de Deus. Amém? Então aqui nós aprendemos que Deus nunca irá nos tentar. Satanás nunca irá nos provar. Amém? E agora nós vamos entrar aqui em um ponto interessante, porque eu vou mostrar para vocês no texto algumas teologias satânicas e a teologia de Deus. Amém? Nós vamos aqui ver qual teologia grande parte das igrejas, grande parte dos nossos irmãos tem vivido nos seus dias. Beleza pura? Primeira teologia. Olha o que Satanás, ele vai pedir para Jesus fazer. Olha, transforme essas pedras em pães. Olha o que ele diz no verso 3. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, ou em outras traduções, se transformem em pães. Para que você entenda o pedido de Satanás e a sua teologia, transformar pedra em pão é milagre. Primeiro ponto, amém? Transformar pedra em pão é milagre. E tanto pedra como pão é matéria. Beleza pura? Então a teologia de Satanás é fazer você correr atrás de milagre e fazer você correr atrás de matéria. Faço uma pergunta para você, querido irmão. Qual teologia você tem seguido? Será que você se entregou a Jesus só por causa de um milagre? Será que você se entregou a Jesus só por causa que você ouviu que Jesus pode te abençoar materialmente? Porque aqui o próprio Satanás já está dizendo que a sua teologia é fazer com que o ser humano corra atrás de milagre e fazer com que o ser humano corra atrás de matéria como algo supremo, algo ímpar, algo no topo, primeiro lugar. Satanás, ele quer ludibriar o ser humano para que este corra sempre atrás de milagre, em primeiro lugar. Corra sempre atrás de matéria, em primeiro lugar. E o que a gente vê com isso? A gente vê que tem muito ser humano correndo atrás de milagre, correndo atrás de matéria, e a sua vida está podre, a sua vida não está convertida, a pessoa ainda continua falando palavrão, a pessoa ainda continua no adultério, a pessoa ainda continua na prostituição, a pessoa ainda continua na droga, continua com a vida errada, mas continua indo na igreja em busca de milagre e em busca de matéria. Entende? Então a teologia do diabo é essa: fazer com que você vá, sirva a Deus correndo atrás de milagre, sirva a Deus correndo atrás de matéria e continue com a vida torta. Afinal, Deus te ama muito, Ele vai te perdoar. E não, para que você entenda, enquanto a teologia do diabo é fazer com que você corra atrás de milagre, fazer com que você corra atrás de matéria, olha a teologia de Cristo. Repara bem, olha o que ele vai responder no versículo de número 4.
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que você entenda o que Jesus ele quis dizer aqui, enquanto a teologia do diabo é fazer com que você corra atrás de milagre em primeiro lugar, fazer com que você corra atrás de matéria em primeiro lugar, Jesus está dizendo: o ser humano ele precisa de tudo isso para viver. Só que não é só isso, isso não é o mais importante na vida do homem. Ele precisa de milagre, ele precisa da matéria, só que acima de tudo isso, o ser humano tem que correr atrás das orientações de Deus. Eles têm que saber o que Deus quer da sua vida. Ele tem que saber que um Deus verdadeiro quer que eles falem a verdade. Eles têm que saber que um Deus justo quer que eles vivam sua justiça. Eles têm que saber que um Deus de amor quer que eles vivam o seu amor. O ser humano ele precisa de matéria, o ser humano ele precisa de milagre. Só que acima disso, ele tem que colocar as orientações de Deus. Acima disso, ele tem que colocar a vontade de Deus na sua vida. Oh glória! Olha a teologia desses dois homens. Enquanto um quer forçar a raça humana a ir em busca de matéria e de milagre, o ser humano já tem tendência a ir para esse lado da teologia. O outro está dizendo que o ser humano ele precisa de matéria, ele precisa de milagre em sua vida. Só que acima disso, o ser humano tem que buscar orientação de Deus. Porque a prioridade de Deus não é apenas te dar pão, a prioridade de Deus não é apenas te dar matéria, não é apenas te dar milagre. A prioridade de Deus é ver o seu caráter convertido, e isso ele só consegue através da palavra dele, isso ele só consegue através da sua conversão. Então, ou seja, o próprio mestre está nos levando a uma reflexão hoje. Olhe para a sua vida que você tem vivido em sua igreja, nos lugares que você frequenta. Você busca milagre e matéria acima de orientação? É isso que Jesus ele está querendo dizer. Qual a teologia você tem seguido? Você tem colocado milagre e matéria em primeiro lugar? Ou acima disso você coloca a conversão, orientação de Deus? O que você tem seguido? Essa é a pergunta do nosso mestre hoje. Qual a teologia você tem seguido? A do diabo ou a de Jesus? Está em busca da matéria e milagre em primeiro lugar? Ou está em busca da vontade de Deus e sua orientação em primeiro lugar? Amém? Então esse é o primeiro ponto aí já para você pensar. E o diabo, ele não para, você vai perceber que ele continua. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só a teologia do diabo. O diabo está dizendo para Jesus: olha, levou aqui, a gente acabou de ler, transportou a cidade santa, colocou ele no pináculo do templo e falou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar. Afinal, você não é o filho de Deus, afinal, você não é o queridinho dele, então ele vai fazer de tudo para te proteger. Olha a teologia do diabo aqui. O diabo quer que Jesus force uma situação para que Deus prove o seu cuidado e o seu amor. Repito, o diabo quer que Jesus force uma situação para que Deus prove o seu cuidado e o seu amor. Então olha aqui uma segunda teologia satânica. Olha só, o diabo sempre vai querer que o ser humano force uma situação para que Deus
prove para com este ser humano o seu amor e o seu cuidado. Você já observou alguns seres humanos falando assim: Deus, se o Senhor me ama realmente, faz isso por mim, aí eu vou saber que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama realmente, faz aquilo para mim, Deus, aí eu vou saber que o Senhor tem cuidado de mim, aí eu vou saber que o Senhor me ama de verdade. Por quê? Porque essa é a vontade do diabo, essa é a teologia do diabo. Quer que você force uma situação diante de Deus para que Ele prove o seu cuidado, para que Ele prove o seu amor. Tome cuidado, querido, tome cuidado, querida, isso não faz parte da vontade de Deus, porque Deus não precisa provar para você mais nada. Deus não precisa provar que cuida de você, Deus não precisa provar que ama você. Repare bem que Jesus, ele vai responder para o diabo: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Deus não precisa ficar provando para mim que me ama a todo momento. Deus não precisa ficar provando para mim que cuida de mim a todo momento. Ele já faz isso a todo momento. É só eu abrir meus olhos espirituais e eu vou enxergar. Quer ver? Jesus, ele não precisa, Deus, ele não precisa provar que te ama. Sabe por quê? É só você olhar para uma coisa chamada cruz. Ali você vai ver o amor dele de uma forma nítida. E me faz se lembrar de uma frase que eu não sei de quem é, há uns tempos atrás, que diz assim: quando você quiser saber o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, vá à cruz do Calvário. É forte demais. Então, se você quiser saber o quanto Deus te ama, Deus, prova o seu amor para comigo. Não, querido, ele já provou o amor dele por você. É só você olhar na cruz do Calvário. Tá bom, irmão Cleberson, eu quero agora que Deus prove para mim o cuidado dele para comigo. Quer que ele prove? Tá respirando? Já é cuidado dele. Tem saúde? Já é cuidado dele. Tá vivo? Tá viva? Já é cuidado dele. Então para com essa teologia de Satanás de querer que Deus fique provando toda hora o seu cuidado, o seu amor. O próprio Deus já provou e prova todos os dias o amor que ele sente por você, o cuidado que ele tem por você. E aqui eu quero liberar uma palavra que o próprio Jesus, ele liberou no texto: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Pare com essa teologia. Deus, ele já prova o amor dele por você. Deus, ele já provou o cuidado dele, o amor dele, sua proteção por você. Então pare de seguir a teologia do diabo. Passe a andar pela teologia, os ensinos verdadeiros de Deus. Amém? Bora para mais uma. Você vai perceber no texto aqui que o diabo, ele não para. E no verso 8, você vai perceber, novamente o transportou o diabo. Olha só, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha que coisa bela. E a glória deles. 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha a teologia do diabo. Terceiro ponto aqui da teologia do diabo: tudo isto te darei. Primeiro o diabo coloca Jesus de novo a um monte muito alto, mostra para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só o que o diabo está mostrando para Jesus. E qual é a proposta do diabo? Verso 9: e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Meu Pai do céu, o que o diabo quer aqui? Adoração em troca de fama,
e glória terrena. Meu Deus. Terceiro ponto da teologia satânica: adoração em troca de fama. Adoração em troca de glória terrena. Será que a gente tem percebido essas coisas aqui no nosso meio? Perceber alguém pregando, cantando ou fazendo algo que ao ver é para Deus, mas as intenções por trás é tudo por causa de glória terrena? É tudo por causa de fama? Olha a teologia do diabo aqui. Ó, Jesus, tá vendo tudo isso aqui? Eu te dou. É só me adorar. É só me adorar. E hoje o que mais você vê são pessoas vendendo a alma para o diabo, para o satanismo, para muitas outras coisas, em troca de fama, em troca de glória terrena. Pois eu venho dizer hoje, isso aqui no nosso meio não é teologia de Cristo. Adoração em troca de fama, adoração em troca de glória terrena, adoração em glória em troca de matéria, adoração em troca de milagre, não faz parte da teologia de Cristo. Isso faz parte da teologia satânica. É isso que o texto está dizendo. Isso quem está dizendo aqui não é Jesus, é o diabo. Eu estou te mostrando tudo isso aqui, Jesus. É só me adorar que eu te dou. Teologia satânica. Adoração em troca de fama. Adoração em troca de glória terrena. Uma pergunta eu quero te fazer, querido irmão, querida irmã. Você está adorando a Deus por causa de glória terrena? Você está adorando a Deus em troca de fama? Está adorando a Deus porque lá na frente você quer ser colocado no palco e muita gente na plateia? Você está adorando a Deus por causa que lá na frente Jesus pode te colocar por cima e fazer você aparecer na televisão, fazer você aparecer num monte de lugar, hein? Você está adorando a Deus por causa disso? Saiba que isso não é teologia de Cristo. Saiba que isso não é ensino de Cristo. Isso é ensino de Satanás. Isso faz parte da teologia satânica. Porque olha o texto, observe o texto. Tudo isto te darei. É só se prostrar, é só me adorar. Será que você que está me ouvindo, está me vendo, está oferecendo a Deus uma adoração para Ele em troca de fama, em troca de glória terrena? Ou até você que está me vendo e ouvindo aí, às vezes vendeu até a sua alma para o diabo, para querer que o diabo te dê fama, uma fama que só vai durar nessa terra, uma glória que só vai durar nessa terra, e você tem que prestar conta na eternidade. Querido, querida, se converta o quanto antes. Saia dessa teologia que no começo parece até bom, mas no futuro você vai sofrer as consequências. Saia da teologia de Satanás. Agora eu vou te colocar agora e te mostrar a teologia de Cristo. Repare bem, 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adoração a Deus se resume em amor, não em interesse. Adoração a Deus se resume à glória futura e não à terrena. Repara bem, eu não adoro a Deus com interesse em suas mãos. Eu adoro a Deus porque Ele colocou em mim o seu amor, porque Ele me amou primeiro.
e sabendo que Ele me amou primeiro, isso já é motivo suficiente para que eu o adore. Oh glória! Eu não adoro a Deus em busca de glória terrena, não. Eu adoro a Deus em busca e com visão de uma glória futura que Ele me prometeu. Essa terra vai passar, a glória dessa terra vai passar, tudo aqui vai passar, fama vai passar, dinheiro vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Querido, hoje você ouviu essa palavra sobre a teologia do diabo e a teologia de Jesus. Sai da teologia do diabo enquanto antes, entra na teologia de Cristo, porque Jesus tem um céu para te dar, Jesus tem uma vida eterna para te dar. Se entrega hoje a Jesus, Ele que escreveu o seu nome no livro da vida. E aqui eu termino dizendo para você, no final aqui, quando o diabo deixa Jesus, depois de apresentar a sua teologia, e Jesus, depois de apresentar a sua teologia, ele sendo a própria teologia, o texto vai dizer no verso 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que Jesus passa por uma grande provação, por uma grande pressão, por uma grande necessidade, no final de tudo, o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Isso aqui é para confortar o nosso coração. Saiba que toda a pressão que você tem vivido, saiba que toda a provação que você tem vivido, no final de tudo isso aí, já tem uma palavra que se chama vitória. Você é o único na terra que já entra numa batalha com a certeza da vitória. Aqui, depois de Jesus ter passado por uma grande provação, por uma grande necessidade, o texto vai dizer que o diabo foi embora e veio os anjos e o serviram. Veio os anjos e o confortaram. Veio os anjos e o ajudaram. Então, nesse dia, nesse momento, eu profetizo para você, para a sua casa, para a sua vida. Você que está passando por uma grande provação, você que está passando por uma grande necessidade, não ceda. E eu profetizo que os anjos de Deus estão indo aí para te servir. Os anjos de Deus estão indo aí para te ajudar, te confortar, te levantar, porque começar é bom, mas terminar é melhor ainda. Se levante, querido irmão, se levante, querida irmã. Grande é a caminhada, receba a força de Deus nesse dia. E nós vamos ficando por aqui sobre a teologia de Deus e a teologia de Satanás. Saia da teologia de Satanás, venha para os caminhos de Deus, venha para a teologia de Jesus, os ensinos de Jesus, e com certeza você será muito feliz. Deus abençoe, bora para cima, reserve um tempo com Deus no seu dia e seja forte.